Olá! O que a gente vai fazer aqui é um exercício de imaginação, mas um exercício bem sério. É quase uma análise teológica, colocando uma das mentes mais frias da ficção científica cara a cara com o juízo final da literatura medieval. Então bora mergulhar nisso. A pergunta central aqui é bem provocadora. Onde, naquela arquitetura moral super complexa do inferno de Dante, se encaixaria o criador da Matrix? É um choque de mundos, né? A teologia medieval batendo de frente com a filosofia cyberpunk. Para começar, a gente precisa entender quem é o réu aqui. O arquiteto, ele não é um vilão qualquer, sabe? Ele é a pura personificação do intelecto, uma lógica fria que se enxerga como um administrador de sistemas, que está ali só para consertar uma equação que ele acha que está desbalanceada, a própria humanidade. E aqui que a gente entende o jeito dele de pensar. Para ele, tudo aquilo que a gente considera humano, esperança, amor, fé, nada disso é virtude. São falhas, são bugs no sistema. E esse desprezo, essa frieza clínica, é a chave para tudo, porque mostra que os crimes dele não vêm de um impulso, de uma paixão, vêm de um lugar muito, mas muito mais gelado. É que assim, no inferno de Dante, os piores pecados não são os da carne, do impulso. São os da malícia, os pensados. O arquiteto não peca por perder o controle. Pelo contrário, ele peca porque a única paixão que ele tem é o controle absoluto. E só isso já joga ele, sem a menor dúvida, lá nas profundezas do inferno, dentro da cidade de Dis. Então a nossa investigação se resume a uma pergunta central. Qual é a verdadeira natureza do pecado dele? Será que é a violência física, a destruição de Zion de novo e de novo? Ou será que o pecado é mais sutil? É a fraude intelectual, a própria criação da Matrix, que é, no fim das contas, uma mentira gigantesca que aprisiona a mente de bilhões? Bom, se a gente for pensar no sétimo círculo, o da violência, parece um bom lugar para começar. Afinal, ele é um tirano numa escala que a gente nem consegue imaginar. A arrogância dele é blasfema, lembra muito aquele personagem Capaneus que desafiou os deuses. E tem um ponto fascinante, ele comete uma espécie de usura contra a realidade, sabe? Ele cria uma vida artificial do nada só para lucrar com a energia humana. Só que essa ideia não para em pé. A violência que o arquiteto comete não é passional, não vem da raiva. É limpa, calculada. É só uma ferramenta para um objetivo maior. É uma violência que serve só para manter o projeto principal dele de pé, o engano. E isso obriga a gente a descer mais fundo no inferno. E se a gente for lá pro fundo mesmo, pro nono círculo, o da traição? A lógica fria, quase congelada do arquiteto combinaria perfeitamente com aquele lugar. E claro, a rebelião das máquinas contra os humanos, seus criadores, isso soa muito como traição, né? O problema é que, para Dante, a traição exige que você quebre um laço de confiança, um laço especial. E o arquiteto, bom, ele nunca fingiu ser nosso amigo. Ele sempre se colocou como um conquistador, um inimigo declarado. Ele não traiu uma lealdade porque ele nunca ofereceu lealdade nenhuma para começo de conversa. E é assim que a gente vai eliminando as opções e chegamos ao veredito, o oitavo círculo, a fraude. Esse é o pecado que usa a ferramenta mais nobre que um ser racional tem, o intelecto, para fazer o mal. É usar a razão para distorcer a verdade. E essa é a pura essência do arquiteto. E o interessante aqui é ver como ele é diferente de outros grandes pecadores do inferno. Se a gente compara com Capaneus, a motivação dele não é a ira, é a lógica fria. Diferente do mestre Adamo que falsificava moedas de ouro, o arquiteto falsificou a própria realidade. E em contraste com Lúcifer, a arma dele não é a negação pura e simples, mas sim a sedução intelectual, o convencimento. Quer dizer, ele não é um simples falsificador, ele é a síntese de todos os tipos de falsificação, por isso ele pertence à 10ª e última vala dos fraudulentos. Pensa bem, ele é o alquimista supremo que transforma código em uma realidade que a gente pode sentir. Ele é o impostor divino que se coloca no lugar de um Deus criador. E ele é o falsário da verdade, porque ele corrompe a própria ideia de que a gente tem escolha. Certo. E qual seria a punição para um crime dessa magnitude? No inferno de Dante, a gente sabe que o castigo é sempre um espelho do pecado. E para o arquiteto, a punição tem que ser um ataque direto àquilo que ele é, aquilo que ele mais valoriza. Tem que ser a negação da sua própria natureza.
E essa imagem aqui, nossa, ela captura a ideia de forma perfeita. Ele vai sofrer de uma espécie de lepra digital. Aquela forma perfeita, o terno branco impecável, tudo isso seria consumido eternamente por glitches, por pixels mortos, por ruído visual. A própria corrupção que ele criou no mundo agora se manifesta no corpo dele. Uma falha de renderização que nunca acaba. E o tormento dele teria várias camadas. Primeiro, a mente dele, tão lógica, seria invadida e forçada a processar o caos das emoções humanas, aquilo que ele tanto despreza, como um vírus que ele não consegue deletar. Segundo, ele sentiria uma coceira no sistema, uma vontade eterna de debugar si mesmo, de corrigir seu próprio código, mas só encontraria erros fatais em cada linha. E por fim, a voz dele. Aquela fala pomposa, cheia de palavras difíceis, se tornaria puro ruído branco, incapaz de formar as mentiras que ele usava para esconder a verdade. No fim das contas, o inferno de Dante serve para isso, para revelar a verdade mais profunda de cada alma. E a verdade do arquiteto é essa aqui. Aquela busca dele pela perfeição, pela lógica, pela matemática, era, na verdade, a maior e mais grotesca de todas as imperfeições. Era uma doença, uma falha fundamental no sistema dele, a completa incapacidade de amar a verdade.